amáveis, tudo bom com vocês? Hoje nós estamos aqui para dar continuidade ao nosso estudo Café com Fé. Mas antes de nós estarmos iniciando esse estudo, não se esqueça de estar se inscrevendo aqui embaixo e de também estar deixando o seu like aqui para nós, porque isso nos ajuda muito com o crescimento do canal. E você que tem sido abençoado através deste estudo, não se esqueça de estar compartilhando eles nas suas redes sociais. Então pega aí papel e caneta e vamos estar iniciando hoje o tópico Viver Cristão. Meninas, nós estamos fazendo a abinha longanimidade e hoje nós vamos estar entrando no segundo tópico, que é o Viver Cristão, onde nós vamos estar falando sobre o compromisso com o Senhor. Pega lá a sua Bíblia no livro de João, para a gente estar lendo junto o versículo chave deste capítulo. Então, livro de João, capítulo 6, do versículo 51 até o versículo 60, que vai estar escrito assim: Eu sou o pão da vida, que desce do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Então, os judeus começaram a discutir exatamente entre si: como pode este homem nos oferecer a sua carne para comermos? Jesus lhe disse: Eu digo a verdade, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o sangue, não terão vida em si mesmo. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue tem vida eterna, e eu os ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Da mesma forma como o Pai que vive me enviou, eu vivo por causa do Pai. Assim aquele que se alimentar de mim viverá por minha causa. Este é o pão que desce dos céus. Os antepassados de vocês comeram o maná e morreram, mas aquele que se alimentar deste pão viverá para sempre. Ele disse isso quando ensinava na sinagoga em Cafarnaum. Ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram: Dura esta palavra, quem poderá suportá-la? No decorrer da história, como a gente pode ver, Deus ele fez muitos pactos e alianças e estabeleceu compromisso com alguns dos seus servos. Por exemplo, a gente tem a vida de Abraão, a vida de Noé. E o que é um compromisso? O compromisso é a base para todo o verdadeiro relacionamento com Deus. E aqui nesses versículos de João, a gente leu que o Senhor Jesus ele estava nos convidando a estar estabelecendo um compromisso, uma aliança com ele através do seu corpo e do seu sangue, que é o pão e o vinho. Então o Senhor ele tem nos chamado para termos um compromisso com o Senhor. Compromisso e obediência são inseparáveis em nossa vida com Deus. Então os dois andam totalmente juntos. Hoje nós vamos estar vendo aqui 3 bases para um compromisso, para que a gente venha estar fazendo com muita responsabilidade o nosso compromisso com o Senhor, porque Ele não brincou na hora de se entregar por nós, para que nós pudéssemos estabelecer uma aliança com o Senhor, um novo pacto com o Senhor através da obra da cruz. Então, a primeira coisa que nós vamos ver para nós podermos estar estabelecendo um compromisso com o Senhor é a seriedade. Deus nos leva a sério em todas as situações. Devemos ter seriedade em cumprirmos nossa parte no compromisso. A falta de seriedade é considerado negligência. Quer ver? Pega lá na sua Bíblia o livro de Provérbios, para a gente estar lendo junto, no capítulo 18, e no versículo 9, a gente está lendo o que a palavra fala sobre a negligência. Diz assim: quem relaxa em seu trabalho é irmão do que o
destrói. Então aqui o Senhor está falando que quem é relaxado no seu trabalho, que negligencia o seu trabalho, que não tem compromisso, não tem seriedade, é a mesma coisa que uma pessoa que destrói as coisas. Então nós devemos ter uma seriedade com o nosso compromisso com o Senhor. E também nós podemos ver lá em 1 Samuel que aqueles que são negligentes com a sua obra, com o seu compromisso com o Senhor, também sofrem várias consequências na sua vida. E essas consequências são, graças a Samuel, no capítulo 2, no versículo 12, primeiro para nós estarmos lendo. Os filhos de Eli eram ímpios, não se importavam com o Senhor. Agora lá no versículo 17. O pecado desses jovens era muito grande à vista do Senhor, pois eles estavam tratando com desprezo a oferta do Senhor. E agora lá no versículo 34, que diz assim: e o que aconteceu aos seus dois filhos, Ofni e Finéias, será um sinal para vocês. Os dois morreram no mesmo dia. Então, como a gente pode ver, aquelas pessoas aqui, como os filhos de Eli, eles não tiveram uma seriedade com as coisas do Senhor, um compromisso, não cumpriram a sua parte. E as consequências na vida deles foram graves, que levaram eles a morte. E hoje nós podemos dizer que se nós não tivermos seriedade com as coisas do Senhor, com o nosso compromisso, nós vier cumprir com a nossa parte, nós com certeza teremos uma morte espiritual, aonde o nosso espírito morrerá. Então, se você tem vivido com o Senhor e não tem levado a sério a obra do Senhor, as coisas do Senhor, não tem feito conforme tem que ser feito, arrependa-se e a partir de hoje leve com seriedade aquilo que o Senhor tem colocado em suas mãos. A segunda coisa para nós termos uma base sobre o compromisso com o Senhor é a responsabilidade. Saber que isso implica em responder diante de Deus as coisas que fazemos. Não podemos fazer as coisas de qualquer jeito, como muitas vezes as pessoas estão acostumadas a fazer tudo de qualquer jeito, sem responsabilidade, sem ter o cuidado, sem ter seriedade. Encarar as coisas de Deus com irresponsabilidade atrai sérias consequências para a nossa vida. Como a gente pode estar vendo lá no livro de Levítico, no capítulo 10, nos versículos 1 e 2, que diz assim, ó: Nadab e Abiú, filhos de Arão, pegaram cada um o seu incensário, nas quais acenderam fogo, acrescentaram incenso e trouxeram fogo profano perante o Senhor, sem que tivessem sido autorizados. Então saiu fogo da presença do Senhor e os consumiu. Morreram perante o Senhor. Aqui, como a gente pode ver, Nadab e Abiú, eles não tiveram a responsabilidade para estar trabalhando nas coisas do Senhor, não levaram a sério, não foram responsáveis, quiseram fazer de qualquer jeito, como vocês podem ver aqui, ó, que eles pegaram o incensário, botaram fogo, um incenso, um fogo profano, um fogo que não era santo, para ele estar levando para dentro do Santo dos Santos. E quando chegaram lá, o Senhor rejeitou e saiu o fogo que consumiu os dois, na hora eles morreram. Então a irresponsabilidade deles com as coisas de Deus atraiu sérias consequências para a sua vida, que também gerou uma morte, no nosso caso, uma morte espiritual, quando a gente não tem responsabilidade com os compromissos com o Senhor, com a nossa aliança com o Senhor. Então, se você tem sido irresponsável, você tem ido na casa do Senhor, você tem pegado ministérios, Deus tem te dado ministérios para trabalhar, e você tem sido irresponsável, não tem feito aquilo que tem que ser feito, não tem se consagrado, não tem te santificado, então te arrependa hoje e peça perdão ao Senhor, que Ele perdoa aqueles que vêm até Ele com um coração humilde e se arrepende dos seus erros e comece a ter responsabilidade diante daquilo que o Senhor colocou em tuas mãos para fazer. E a terceira coisa que vai estar na base para nós termos um compromisso com o Senhor é a fidelidade.
Quando fazemos uma aliança com Deus, precisamos obedecer e cumprir a nossa parte com absoluta fidelidade. Quando desobedecemos à vontade de Deus ou quebramos a aliança, sofremos consequências. Você pode estar pegando lá no livro de 1 Samuel, versículo 1. Deixa eu estar pegando aqui com vocês. Capítulo 15, versículo 1 até o 23, que vai dizer assim: Samuel disse a Saul: Eu sou aquele a quem o Senhor enviou para ungí-lo, como rei de Israel, o povo dele. Por isso, escute agora a mensagem do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Castigarei os amalequitas pelo que fizeram a Israel, atacando com saída do Egito. Agora vão, ataquem os amalequitas e consagrem as coisas para destruição tudo o que lhes pertence. Não os poupem. Matem homens, mulheres, crianças, recém-nascidos, bois, ovelhas, camelos e jumentos. Então convocou Saul os homens e os reuniu em Telaim, 200.000 soldados de infantaria e 10.000 homens de Judá. Saul foi à cidade de Amaleque e armou uma emboscada no vale. Depois disso, os mequeus retiraram-se, saindo do meio dos amalequitas, para que eu não os destrua com eles, pois vocês foram bondosos com os israelitas, quando eles estavam vindo do Egito. Então os queneus saíram do meio dos amalequitas, e Saul atacou os amalequitas por todo o caminho, desde Avilá até Sur, ao leste do Egito. Capturou vivo Agag, rei dos amalequitas, e exterminou o seu povo. Mas Saul e o exército pouparam Agag, e o melhor das ovelhas e dos bois, os bezerros gordos e os carneiros. Pouparam tudo o que era bom, mas tudo o que era desprezível e inútil destruíram por completo. Então o Senhor falou a Samuel: Arrependo-me de ter posto Saul como rei, pois ele me abandonou e não seguiu as minhas instruções. Samuel ficou irado e clamou ao Senhor toda aquela noite. Até o 23. De madrugada, Samuel foi ao encontro de Saul, mas eles disseram: Saul foi para o Carmelo, onde ergueu um monumento em sua própria honra, e depois foi para Gigal. Quando Samuel o encontrou, Saul disse: O Senhor te abençoou. Eu segui as instruções do Senhor. Samuel, porém, perguntou: Então, que balido de ovelhas é esse que ouço com os meus próprios ouvidos? Que mugido de bois é esse que estou ouvindo? Respondeu Saul: Os soldados os trouxeram dos amalequitas. Eles pouparam o melhor das ovelhas e dos bois para sacrificarem ao Senhor, o teu Deus, mas destruímos totalmente o restante. Samuel disse a Saul: Fique quieto, eu direi a você o que o Senhor me falou esta noite. Respondeu Saul: Dize-me. E Samuel disse: Embora pequeno os seus próprios olhos, você não se tornou o líder das tribos de Israel. O Senhor ungiu como rei sobre Israel. E o enviou numa missão, ordenado: Vai e destrua completamente aquele povo. Guerreie contra eles até que os tenha eliminado. Porque você não obedeceu ao Senhor. Porque se lançou sobre os despojos e fez o que o Senhor reprova. Disse Saul: Mas eu obedeci ao Senhor. Cumpri a missão que o Senhor me designou. Trouxe Agag, o rei dos amalequitas, mas exterminei os amalequitas. Os soldados tornaram ovelhas e bois do despojo, o melhor que estava consagrado a Deus para a destruição, a fim de os sacrificarem ao Senhor, o seu Deus, em Gigal. Samuel, porém, respondeu: Acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que os sacrifícios, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros, pois a rebeldia é como o pecado de feitiçaria, a arrogância como o mal de idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou como rei. Então, como a gente pode ver aqui na história de Saul, ele preferiu
pegar e não ser obediente à palavra do Senhor, ser fiel àquilo que o Senhor o pediu, mas sim separar algumas coisas que ele achava que deveria sim ser feito. Mas o Senhor disse que ele prefere muito mais a obediência do que o sacrifício. Ele prefere a submissão do que a gordura dos carneiros. Então o Senhor mostrou para ele que a rebeldia, a falta de fidelidade é como um pecado de feitiçaria. E isso o Senhor acaba rejeitando-nos da presença dele. Então, que nós venhamos aprender com essa história de Saul, que nós não venhamos fazer como a gente acha melhor, mas que a gente venha ser fiel àquilo que o Senhor tem te pedido, aquilo que a palavra do Senhor tem te ordenado a fazer. Que nós venhamos ser fiel em cumprir absolutamente tudo que o Senhor tem nos pedido. Que nós não venhamos ser como Saul, rebelde, achando que é melhor do nosso jeito do que do jeito que o Senhor nos mostrou. Então, como nós vimos aqui, as 3 bases para um compromisso é a seriedade, a responsabilidade e a fidelidade. Que a partir de hoje nós venhamos estar em cima dessas 3 bases quando a gente faz alguma aliança, um pacto, que a gente faz um compromisso com o Senhor, que a gente venha se lembrar em fazer as coisas com seriedade, ser responsável com aquilo que o Senhor tem nos dado e fazer tudo conforme o Senhor nos deu com fidelidade. Mas também eu botei aqui 4 obstáculos que nos impedem de assumirmos um compromisso com o Senhor, que muitas vezes a gente não vê isso como um obstáculo, mas realmente isso tem sido um obstáculo na vida de muitas pessoas para assumir um compromisso com o Senhor. E uma das coisas é a idolatria. Como é que eu vou saber que algo está sendo para mim uma idolatria? Porque aquilo que você não tem permitido com que você faça as coisas para o Senhor. Então, qualquer coisa que ocupe o lugar de Deus na sua vida é algo de idolatria, é um alvo de idolatria e você deve se livrar. Então, tudo aquilo que tem te impedido de assumir um compromisso com Deus, quer seja qualquer coisa, você deve pegar e tirar da sua vida, porque isso tem sido uma idolatria. Vamos dar um exemplo assim, por exemplo. Você ama olhar filmes, olhar séries, olhar documentários, olhar várias coisas assim. E você pensa assim, hoje eu vou tirar um tempo para ficar só lendo livros. Mas, ao mesmo tempo que você está lendo o livro, você não quer estar lendo o livro porque você vai perder o último capítulo da série, vai perder um pedaço do filme, não vai poder olhar naquele dia, algo assim. Isso tem sido uma idolatria na sua vida, porque você tem deixado aquilo tomar a frente das coisas do Senhor. Você tem se esquecido de colocar, primeiramente, um estudo, passar mais tempo com o Senhor em oração, passar tempo em jejum, coisas assim, para estar colocando essas coisas em primeiro lugar. Então, você deve se desfazer daquilo que tem te colocado para longe do Senhor, que tem te impedido de estar mais próximo do Senhor através de tantas coisas que podem nos levar ao crescimento. Uma das coisas também que é um obstáculo para assumir o compromisso é a negligência. Não termos responsabilidade com as coisas do reino. Como a gente já viu lá que uma das bases é a responsabilidade, a negligência é um obstáculo. Muitas vezes a gente bota 1001 desculpa para não fazer as coisas. Ou não posso, ou não tenho tempo, ou sou muito atarefada. Então, todas essas coisas acabam sendo algo que nos impede de assumirmos compromisso com a obra do Senhor. Então, nós temos que deixar esse obstáculo, que é a negligência, para trás e começarmos nos comprometermos com as coisas de Deus. Uma coisa também que nos impede é o coração dobre. E o que é um coração dobre? É aquela pessoa inconstante. Uma hora ela faz tudo, noutra hora ela não faz nada, numa hora ela vai lá, se coloca à disposição para ajudar em determinada coisa, daqui a pouco ela não quer mais, ela abandona tudo e não dá satisfação. Isso é ser inconstante. Então, essa é uma das coisas que tem muitas vezes nos afastado de assumir um compromisso. Por exemplo, vamos botar aqui o estudo. Você iniciou lá em janeiro, porque eu quero ter mais compromisso com o Senhor, quero que esse ano eu aprenda mais, eu quero estar mais ligado ao Senhor através da palavra, aprender mais. Mas chegou até aqui, você muitas vezes parou já com o estudo, deixou coisas mínimas, coisas que não têm importância te atrapalharem, você não tira um tempo para estar com o Senhor. Então, isso é ter um coração inconstante, é ser inconstante na presença do Senhor. Você acaba deixando que outras coisas ocupem o lugar e acaba variando
fazendo, hoje eu não vou fazer, aí daqui a pouco passa de novo, não vai fazer. Outra coisa é em relação a quando a gente está doente, quando tem algo assim que nos impossibilite. Isso não é ser inconstante, é que algo aconteceu, mas você tem buscado e tem progredido nos estudos, nem que seja um pouquinho mais atrasada, mas tem. Mas então a gente deve cuidar para não ser inconstante com as coisas do Senhor, porque isso nos impede de assumir compromissos. E a última coisa que é um obstáculo para estar assumindo compromisso são tradições. Pode ser o tal religioso, que é aquele que estabelece tudo e não pode sair do seu cronograma, ou que já tem um certo costume, não posso fazer desse jeito, porque isso, porque aquilo. Ou pegar, eu faço jejum, eu oro, tem que ser nesse horário, tem que ser desse jeito. Muitas vezes a gente é religioso, não permite que o Espírito Santo nos leve. É lá em João 3 que Jesus fala para Nicodemos, né? Que o Espírito é como o vento, né? Ele te sopra para onde ele quer, conforme ele quer. Nós somos uma folha na presença do Senhor. Então nós temos que parar de ser religioso e deixar que o Espírito Santo nos guie, nos comande, nos mostre quando que nós precisamos fazer as coisas e não pegar e fazer as coisas tudo automaticamente e se tornarmos religiosos e legalistas. Bom, meninas, esse foi o estudo de hoje, onde nós falamos um pouquinho sobre assumir compromissos com o Senhor. Nós falamos sobre 3 bases do compromisso que a gente não deve se esquecer, que é nós sermos responsáveis, nós sermos fiéis e nós levar com seriedade as coisas do Senhor. E 4 obstáculos que nos impedem, que é a idolatria, negligência, coração dobre e tradições, que nos impedem e nos afastam da presença do Senhor. Espero que esse estudo venha abençoar você e que a partir de hoje, se você não tem sido responsável, fiel e tendo levado as coisas do Senhor com seriedade, a partir de hoje você comece a trilhar um novo caminho, tirando todos os obstáculos que nos afastam de assumir compromissos com o Senhor e nos entregarmos, permitir que o Espírito Santo nos guie, nos leve para onde Ele deseja nos levar. Então, meninas, o estudo fica por aqui. Beijinhos, fiquem com Deus e até o próximo estudo. Tchau, tchau!